Você já sentiu que precisava muito da ajuda de Deus, mas não sabia exatamente o que pedir? Já se perguntou qual é o tipo de oração que realmente toca o coração do Senhor? Muitas pessoas clamam por respostas, direção, milagres, mas poucas compreendem o segredo por trás de uma súplica verdadeiramente poderosa. Agora imagine algo ainda mais profundo. E se eu te dissesse que existe um pedido registrado nas Escrituras que agradou tanto ao Senhor, que ele decidiu derramar sobre um homem não apenas aquilo que ele pediu, mas infinitamente mais? E se eu te dissesse que esse pedido não só mudou o destino de um rei, mas também revela um caminho espiritual para qualquer pessoa que deseja sabedoria, direção e favor divino? Hoje vamos mergulhar juntos em uma das orações mais extraordinárias da Bíblia, o único pedido de Salomão, feito ainda no início de sua trajetória, quando ele assumiu um trono pesado, cheio de desafios, responsabilidades e pressões que nenhum homem poderia suportar sozinho. Mas antes de seguirmos para essa revelação profunda, quero te pedir algo muito especial. Se esta mensagem já tocou o seu coração de alguma forma, inscreva-se no canal #CelCRSTO. Isso ajuda essa palavra a alcançar outras pessoas que estão precisando ouvir a voz de Deus. Deixe também o seu like, porque ele faz com que esta mensagem se espalhe. E escreva nos comentários uma frase de fé, algo como: Senhor, fala comigo hoje. Cada comentário ajuda esta obra a alcançar vidas que estão lutando em silêncio. Agora, prepare-se, porque no final deste vídeo, eu vou te revelar algo que muitos não percebem sobre a atitude de Salomão, um detalhe que muda completamente a forma como entendemos a resposta de Deus. Essa revelação aparece na penúltima lição, e ela pode transformar a sua maneira de orar a partir de hoje. Imagine um jovem rei, colocado diante de um povo numeroso, esmagado pela responsabilidade, e que, mesmo podendo pedir riquezas, poder ou vitória sobre seus inimigos, escolhe algo completamente diferente. Um pedido que revelava profundidade de alma, humildade verdadeira e dependência total de Deus. E é isso que vamos descobrir ao longo deste vídeo. Por que esse pedido agradou tanto ao Senhor e como essa mesma atitude pode abrir portas de favor, sabedoria e direção sobre a sua vida. Se acomode, respire fundo e permita que Deus fale com você através desta história. Vamos começar essa jornada espiritual que promete tocar o seu coração de um jeito novo. O peso do trono e o coração de um jovem rei. Quando Salomão assumiu o trono de Israel, ele não herdou apenas uma coroa, herdou um legado que carregava o peso da promessa de Deus sobre o povo escolhido. Ele era filho de Davi, um guerreiro escolhido pelo próprio Senhor, um homem segundo o coração de Deus, e agora cabia a um jovem, inexperiente, tomar decisões que afetariam milhões. Imagine esse momento, o palácio silencioso, líderes esperando suas ordens, um povo inteiro olhando para ele como esperança de um novo governo. É fácil imaginar alguém nessa posição confiar na própria força, desejar poder para dominar, ou pedir riqueza para consolidar seu nome entre as nações. Mas Salomão enxergava além da superfície. Ele sabia que liderança sem Deus é apenas aparência, responsabilidade sem sabedoria é ruína, e autoridade sem discernimento se transforma em desordem. E é exatamente aqui que começamos a compreender a profundidade espiritual dessa história. Salomão não viu o trono como privilégio, mas como missão. Ele não se enxergou como um jovem capaz, mas como um servo que precisava totalmente da direção divina. Essa consciência de incapacidade humana é, muitas vezes, o ponto que muitos de nós ignoramos. Em vez de reconhecer limites, buscamos controle. Em vez de humildade, buscamos força própria. Em vez de sabedoria, buscamos resultados rápidos. Mas Salomão escolheu o caminho contrário, o caminho da dependência. Ele percebeu que governar um povo escolhido exigia algo que nenhum ser humano possui por natureza. Foi por isso que, antes de qualquer decisão, ele buscou ao Senhor. A Bíblia relata que Deus apareceu a ele em um sonho, oferecendo algo que poucos na história tiveram: liberdade total de escolha diante do próprio Criador. Deus disse: "Pede-me o que queres que eu te dê." Imagine essa cena divina. O Deus Todo-Poderoso perguntando a um homem o que ele deseja. Quantos não pediriam glória, vitória, domínio, renome, proteção, prosperidade sem limites? Mas Salomão fez um movimento espiritual que o diferenciou de todos. Ele abriu seu coração diante de Deus e confessou sua imaturidade, sua inexperiência e sua incapacidade. Ele disse: "Eu sou ainda muito jovem e não sei como conduzir o meu povo." Essa frase revela mais do que humildade, revela a verdade. E Deus sempre se agrada da verdade interior. Nesse diálogo entre Salomão e Deus, aprendemos algo que precisamos aplicar ao nosso próprio cotidiano. Quantas vezes tentamos resolver a vida apoiando-nos em inteligência, estratégias, força emocional ou planejamentos humanos? Quantas vezes pedimos a Deus apenas aquilo que nos beneficia superficialmente,
quando ele deseja nos oferecer algo muito maior. Salomão entendeu que aquilo que sustenta a vida não é aquilo que pedimos para o exterior, mas aquilo que Deus transforma no interior. Ele sabia que, sem sabedoria, tudo o que viesse depois seria insuficiente. Ele reconheceu que, antes de conduzir um povo, ele precisava ser conduzido por Deus. E essa consciência espiritual profunda nos traz um convite pessoal. Qual é o peso que você está carregando hoje? Qual é o trono que você assumiu? Responsabilidades, família, decisões, caminhos difíceis, e que você tem tentado conduzir sozinho. Assim como Salomão, existe sabedoria disponível, revelação disponível, direção disponível. Deus continua buscando corações que reconhecem a própria limitação e se rendem à dependência divina. E é nesse ponto que essa história começa a se conectar diretamente com a sua vida. Porque o que Deus fez com Salomão, ele continua fazendo com aqueles que pedem corretamente. A sabedoria como presente divino e como caminho de transformação. Depois que Deus concedeu a Salomão uma sabedoria incomparável, algo extraordinário começou a acontecer na vida dele. Tudo ao seu redor passou a ganhar nova forma. A sabedoria que vem do céu não é apenas conhecimento, ela é luz. E quando essa luz entra na vida de uma pessoa, ela ilumina decisões, relacionamentos, caminhos, escolhas, pensamentos e até áreas que antes estavam confusas ou paralisadas. É como se Deus acendesse um farol espiritual e dissesse: agora você pode enxergar o que antes não via. A Bíblia descreve que a sabedoria de Salomão era tão profunda que seu discernimento alcançava assuntos práticos e espirituais. Ele entendia de justiça, de liderança, de organização, de natureza, de comportamento humano. Nada estava fora do alcance da mente que Deus havia ativado dentro dele. Isso nos mostra que quando Deus concede sabedoria, Ele não nos dá apenas respostas. Ele nos dá visão. E visão é o que muda destinos. Pense no impacto disso para nós. Muitas vezes oramos pedindo que Deus resolva um problema, mas não pedimos sabedoria para lidar com ele. Queremos que Ele feche uma porta ou abra outra, mas não pedimos discernimento para reconhecer qual é a porta certa. Salomão nos ensina que o maior presente que Deus pode nos dar não é uma solução pronta, mas a capacidade de tomar decisões guiadas pelo Espírito Santo. Quando a sabedoria chega, a ansiedade vai embora, porque o coração passa a confiar na direção divina. E quanto mais Salomão exercia essa sabedoria, mais Deus o exaltava. É assim também conosco. Quando usamos o que Deus nos dá de maneira correta, Ele multiplica. Sabedoria gera oportunidade, oportunidade gera crescimento, e crescimento gera impacto. A pessoa sábia se torna referência onde quer que esteja. Ela é procurada, respeitada, honrada, porque carrega uma luz que não vem deste mundo. Foi por isso que reis estrangeiros viajavam para ouvir Salomão. Eles sabiam que estavam diante de alguém cuja capacidade não era humana, mas celestial. Mas existe aqui uma aplicação poderosa. Sabedoria não é apenas algo que Deus dá, é algo que escolhemos viver. Salomão recebeu sabedoria, mas precisou colocá-la em prática todos os dias. Ele precisava julgar com justiça, liderar com humildade, tomar decisões difíceis, cuidar de pessoas, ouvir o povo. Isso nos ensina que a sabedoria divina exige ação. Não é um enfeite espiritual que carregamos, mas um instrumento para transformar nossa realidade. E quando aplicamos sabedoria, começamos a experimentar algo que muitos cristãos não compreendem. Deus nos leva por caminhos que nunca imaginamos. Ele coloca pessoas certas ao nosso redor, dá ideias que abrem novas temporadas, fecha portas que nos fariam perder tempo e abre janelas que nos impulsionam. A sabedoria é como uma chave. Ela nos permite acessar o plano de Deus de forma clara e segura. Por isso, ao olharmos para o que Deus fez na vida de Salomão, precisamos perguntar: estamos buscando sabedoria ou apenas alívio? Queremos direção ou apenas resultados? Deus se agrada de quem busca o essencial, e o essencial sempre será fazer a vontade dele com entendimento, maturidade espiritual e um coração humilde. Salomão se tornou o homem mais sábio da terra porque pediu algo que poucos têm coragem de pedir: Senhor, me dá discernimento para fazer o que é certo. Que esse desejo também desperte dentro de nós e nos leve a viver uma vida alinhada com os propósitos eternos de Deus. Quando a sabedoria produz justiça, paz e propósito. Assim que Salomão recebeu sabedoria divina, Deus não apenas o capacitou internamente, Ele também o colocou diante de situações que revelariam ao povo a grandeza do presente que havia derramado sobre ele. E um dos episódios mais marcantes da vida de Salomão é o julgamento das duas mulheres que disputavam a maternidade de uma criança. Esse acontecimento não é apenas uma história famosa, mas um retrato vivo de como a sabedoria que vem do céu se manifesta na prática.
Diante de um conflito impossível de ser resolvido humanamente, duas mulheres afirmando ser a mãe de um bebê, Salomão não reagiu com emoção, nem com impulsividade. Ele não aceitou a primeira versão, nem se deixou manipular pelo drama da situação. Em vez disso, ele mergulhou em discernimento, buscando uma solução que revelasse a verdade sem margem para dúvidas. E é nesse ponto que vemos algo profundo. Pessoas sábias não buscam apenas resolver problemas, elas buscam revelar o que está oculto, trazendo à luz aquilo que ninguém percebeu. Quando Salomão diz para dividir a criança ao meio, ele não tinha intenção alguma de fazer isso. O que ele estava fazendo era provocar uma reação que expusesse o coração verdadeiro de cada mulher. Porque a sabedoria de Deus não observa apenas palavras, ela discerne intenções, motivações e profundezas da alma humana. E como resultado, a verdadeira mãe se revelou. Todo o povo, ao ver aquilo, ficou maravilhado. E essa maravilha não era sobre Salomão, era sobre o Deus que estava nele. Agora, pense em como isso se aplica à nossa vida. Quantas vezes enfrentamos conflitos, decisões difíceis, pessoas que dizem uma coisa mas vivem outra, situações que parecem sem solução. Nessas horas, a sabedoria divina nos ensina que a resposta nem sempre está no óbvio, no imediato ou no que os olhos veem. A resposta está na sensibilidade espiritual, na calma, na clareza que só Deus pode transmitir ao coração. Salomão nos mostra que a sabedoria não serve apenas para enriquecer, liderar ou governar. Ela serve para trazer justiça. E justiça é algo precioso aos olhos de Deus. Ele ama quando seu povo age com verdade, retidão e discernimento. Deus se agrada quando buscamos o caminho certo, mesmo que isso nos exija coragem, paciência ou firmeza. Sabedoria e justiça caminham juntas, e ambas nascem de um coração entregue. Essa sabedoria também produz paz. O povo ficou em paz porque agora sabia que estava sendo governado por um homem guiado por Deus. Em nossas vidas, a sabedoria produz paz quando buscamos a direção certa antes de agir, quando ouvimos antes de falar, quando analisamos antes de decidir. A sabedoria nos afasta de brigas desnecessárias, nos impede de cair em armadilhas e nos protege de decisões precipitadas. E mais, sabedoria produz propósito. Porque quando Deus nos capacita, Ele não faz isso para nossa glória, mas para que cumpramos a missão que Ele nos confiou. Salomão recebeu sabedoria para liderar. Você recebe sabedoria para cuidar da sua casa, do seu trabalho, dos relacionamentos, das decisões espirituais que precisa tomar. Cada pessoa recebe o que é necessário para viver o propósito que Deus estabeleceu. Este bloco revela um dos maiores motivos pelos quais Deus se agradou do pedido de Salomão, porque a sabedoria que ele buscou serviria ao povo, não apenas a si mesmo. Deus se agrada quando pedimos aquilo que beneficiará a nossa vida espiritual e a vida de outros. Quando nosso coração está alinhado com o reino, Deus derrama sem medida. Quando a noite chegou e o palácio mergulhou em silêncio, algo extraordinário aconteceu. Salomão não teve apenas um sonho comum, teve um encontro espiritual profundo com o Deus vivo. Ali, enquanto seu corpo descansava, sua alma foi conduzida à presença daquele que é o Rei dos Reis. E foi nesse ambiente celestial que Deus lhe falou com uma clareza que poucos experimentaram: pede-me o que queres que eu te dê. Essa frase, simples e direta, carrega um mistério espiritual enorme. Deus não estava apenas oferecendo um presente, ele estava testando o coração do jovem rei. O pedido de Salomão revelaria quem ele realmente era por dentro, e Deus sempre observa o coração antes de observar as palavras. E aqui começamos a perceber algo essencial. Há momentos na vida em que Deus nos leva a lugares de decisão onde Ele quer revelar quem somos. Situações em que Ele não pergunta o que você pode fazer, mas sim o que você deseja do fundo da alma. Porque é nesses momentos que nossas prioridades aparecem. E se o coração estiver desalinhado, os pedidos também estarão. Por isso, esse sonho é tão poderoso. Deus estava abrindo uma porta não apenas para um pedido, mas para uma transformação. Salomão poderia ter pedido o mesmo que tantos governantes da terra buscavam: riqueza para ser admirado, poder para ser temido, fama para ser exaltado. Poderia ter pedido a derrota dos inimigos ou anos extras de vida. Poderia ter escolhido qualquer coisa que engrandecesse sua imagem diante do mundo. Mas não. Quando o Criador deu a ele a liberdade de escolher, Salomão escolheu sabedoria. Ele pediu entendimento para governar o povo. E isso nos revela o verdadeiro segredo espiritual deste episódio. Quando uma pessoa escolhe agradar a Deus em vez de agradar a si mesma, o céu se alegra. Salomão disse algo profundamente honesto e vulnerável, que era jovem demais, inexperiente, incapaz de julgar um povo tão numeroso. Ele não tentou parecer forte diante de Deus, não tentou impressionar o Criador com discursos bonitos. Ele abriu o coração e expôs sua limitação.
E é exatamente isso que Deus espera de cada um de nós: sinceridade. Porque Deus não transforma máscaras, Ele transforma corações. Quando Salomão reconheceu sua incapacidade, Deus encontrou espaço para derramar sabedoria. Quando ele assumiu que não sabia como agir, Deus pôde guiá-lo. Quando ele confessou que precisava entender e discernir, Deus viu um coração humilde. E essa é a chave espiritual para nossa vida hoje. Quantas vezes pedimos a Deus respostas rápidas quando, na verdade, Ele quer nos dar discernimento? Quantas vezes queremos apenas soluções, mas Deus quer nos formar? Quantas vezes buscamos bênçãos, mas Deus quer nos ensinar a administrar aquilo que pedimos? O que agradou a Deus no pedido de Salomão não foi apenas o conteúdo, mas a motivação. Ele desejava sabedoria não para si, mas para cumprir sua missão. E quando o pedido de alguém está alinhado com o propósito divino, o céu responde com generosidade. O que podemos aprender disso? Que existem pedidos que destravam destinos. Existem orações que mudam capítulos inteiros da nossa história. E existem decisões espirituais que revelam ao céu onde está o nosso coração. Salomão pediu sabedoria porque entendeu que, sem ela, tudo o resto seria vazio. E nós? O que temos pedido? O que nossas orações revelam sobre nossas prioridades internas? Deus continua perguntando: o que você quer que eu te dê? E a forma como respondemos determina muito mais do que imaginamos. A resposta de Deus e o segredo que muitos ignoram. Quando Salomão terminou seu pedido, algo extraordinário aconteceu: o céu se alegrou. A Bíblia diz que a resposta do rei agradou ao Senhor. Essa é uma expressão rara, preciosa, e que revela um mistério espiritual profundo. Existem orações que tocam o coração de Deus de um modo especial. Nem todas as palavras que pronunciamos em oração geram esse tipo de reação divina. Mas ali, diante do pedido humilde de Salomão, Deus se agradou. Não foi porque Salomão falou bonito, nem porque apresentou argumentos impressionantes, mas porque sua intenção estava alinhada com o propósito eterno. E então Deus declarou algo que mudou completamente o destino daquele jovem. Ele não apenas prometeu sabedoria, mas acrescentou aquilo que Salomão não pediu. Essa é a marca da generosidade divina. Quando o pedido é justo e brota de um coração sincero, Deus multiplica a resposta. Ele disse: porquanto pediste sabedoria para discernir entre o bem e o mal, e não pediste riquezas, honra ou a morte dos inimigos, eis que te darei sabedoria como nenhum outro teve. E também te darei riquezas e honra. Ou seja, Deus estava derramando sobre Salomão um favor ainda maior do que ele tinha coragem de pedir. Aqui há um ensinamento que muitos ignoram. Deus não se impressiona com pedidos que nascem do ego, mas se agrada profundamente dos que nascem da missão. Pedir sabedoria significa dizer a Deus: quero fazer o que é certo, não o que me convém. Esse tipo de pedido abre as janelas do céu. Quando uma pessoa ora pedindo algo que glorifica a Deus e serve ao próximo, ela entra em um território espiritual poderoso, onde o favor divino se manifesta de maneira sobrenatural. E ainda existe outro detalhe, muitas vezes esquecido. Deus deu sabedoria a Salomão para ele governar, mas também deu uma promessa condicionada: se andares nos meus caminhos, prolongarei os teus dias. Isso revela que a bênção de Deus é abundante, mas responsabilidade acompanha cada dom recebido. A sabedoria não era um troféu, era uma missão. Da mesma forma, quando Deus entrega algo precioso em nossas mãos, discernimento, portas abertas, oportunidades, dons, Ele espera fidelidade, obediência e continuidade. A partir desse ponto, percebemos a profundidade dessa história. Deus não respondeu apenas um pedido, Ele selou um futuro. A sabedoria de Salomão o faria conhecido em todas as nações. Governantes, príncipes e povos viajariam dias inteiros apenas para ouvir sua voz. Ele se tornaria um exemplo vivo de como Deus exalta aqueles que escolhem o caminho da humildade. E tudo isso começou com uma oração sincera, feita num sonho, de um coração que reconheceu sua própria limitação. Esse ponto da narrativa nos convida a um exame interno. Se Deus aparecesse hoje e dissesse: pede-me o que quiseres, qual seria a nossa resposta? Pediríamos algo superficial, movido pelo medo ou pelo desejo de controle? Ou pediríamos algo que realmente transformasse nosso propósito? A história de Salomão nos ensina que Deus honra quem busca o essencial, não o imediato. Ele honra quem deseja caráter antes de poder. Ele honra quem busca direção antes de buscar glória. E é exatamente esse tipo de coração que atrai respostas incomuns da parte de Deus. Quando entendemos isso, nossa vida de oração se transforma e passamos a buscar aquilo que realmente importa. O segredo da verdadeira sabedoria não está em conhecer tudo, mas em depender de Deus em tudo.
A resposta de Deus a um coração que prioriza o reino. Quando Salomão fez seu pedido, Deus não apenas o ouviu. Ele se agradou profundamente. E essa reação divina nos revela um princípio espiritual que atravessa gerações. Deus honra quem tem o coração alinhado com o seu propósito. Não foi o ato de pedir em si que tocou o coração do Senhor, mas a motivação por trás do pedido. Salomão poderia ter pedido riqueza, vitória sobre inimigos, longos anos de vida ou qualquer benefício pessoal. Mas ele escolheu o que melhor serviria ao povo e ao reino. Ele pediu sabedoria para cumprir sua missão, e isso atraiu o favor de Deus de uma forma extraordinária. E aqui está uma das maiores lições espirituais deste tema. Deus não responde apenas às palavras que dizemos. Ele responde aos motivos que carregamos dentro de nós. Salomão pediu algo que não seria apenas para ele, mas para todos que dependiam de sua liderança. E quando nosso pedido tem a ver com servir, com amar, com crescer espiritualmente, com cuidar da nossa família, com caminhar na luz, Deus se agrada. Ele se alegra em abençoar quem deseja honrá-lo com as escolhas da vida. Agora imagine essa cena com profundidade. O Deus Todo-Poderoso observando um jovem rei, consciente de suas limitações, pedindo não grandeza terrena, mas entendimento para agir com justiça. Em um mundo que valoriza ambição, poder e prestígio, Salomão escolhe humildade. E a humildade sempre abre portas espirituais. A humildade atrai presença. A humildade libera respostas que parecem impossíveis. E a resposta de Deus é abundante. Ele não apenas concede sabedoria, ele acrescenta tudo aquilo que Salomão não pediu. Porque quando nossa prioridade é o reino cuida de nós. Quando buscamos primeiro o que é eterno, o Pai se encarrega de suprir o que é terreno. É por isso que Jesus, muitos séculos depois, reafirma essa mesma verdade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Salomão viveu essa promessa antes mesmo de ela ser dita. Isso nos leva a uma reflexão essencial. O que temos pedido a Deus? O que tem movido nossas orações? Às vezes nos frustramos por não receber certas respostas, mas será que nossas motivações estão alinhadas com o coração do Pai? Deus ama conceder sabedoria, discernimento, paz, direção, propósito, mas muitas vezes pedimos apenas alívio imediato, não transformação profunda. Pedimos apenas bênçãos, mas não buscamos preparo. Pedimos portas abertas, mas não pedimos maturidade para atravessá-las. O pedido de Salomão nos ensina que Deus se agrada quando pedimos coisas que nos tornem melhores, mais úteis, mais sensíveis à sua voz. E quando esse alinhamento acontece, o favor de Deus se derrama em áreas da vida que nem sequer mencionamos. O poder dessa verdade é enorme. Quando você prioriza o espiritual, o natural se organiza. Quando você busca sabedoria, Deus prepara caminhos. Quando seu foco é o que importa, Ele cuida do que você não pode controlar. No final, a grande lição deste bloco é que Deus se agrada de quem pede aquilo que fortalece primeiro o interior, porque é do interior que fluem todas as respostas externas. O que você precisa pode estar totalmente ao seu alcance quando seu coração estiver totalmente nas mãos de Deus. A sabedoria em ação, o fruto que confirmou o pedido de Salomão. Depois que Deus concedeu sabedoria a Salomão, algo extraordinário aconteceu. Essa sabedoria não permaneceu apenas como uma promessa abstrata, mas logo se manifestou na prática, diante de todo o povo. O primeiro grande episódio que demonstrou esse dom foi o famoso julgamento das duas mulheres que disputavam a maternidade de uma criança. Esse momento não apenas marcou Israel, mas se tornou um símbolo eterno do que significa receber discernimento diretamente do céu. Ali não houve gritos, não houve confusão, não houve precipitação, houve apenas silêncio, reflexão, profundidade e um entendimento que não pode ser aprendido em livros, mas apenas recebido de Deus. Quando Salomão sugere cortar a criança ao meio, ele não está propondo violência, ele está revelando aquilo que só a verdadeira mãe seria capaz de demonstrar: amor sacrificial. O coração se manifesta nas escolhas, e a sabedoria divina sabe expor a verdade de uma forma que transcende palavras. Esse episódio correu Israel de norte a sul, e todos perceberam que a sabedoria de Deus estava sobre Salomão, porque ninguém poderia julgar daquela forma apenas com lógica humana. Isso confirma que quando Deus concede algo, Ele mesmo abre espaço para que todos vejam o fruto do que Ele fez. E aqui existe uma lição profunda para a nossa vida. Quando Deus derrama sabedoria sobre nós, ela não fica escondida. Ela se manifesta em decisões, em palavras, em equilíbrio emocional, em escolhas certas no momento certo. Muitas pessoas pedem sabedoria, mas não percebem que a sabedoria não é apenas pensar bem, é agir bem. É discernir intenções, é perceber caminhos ocultos, é reconhecer armadilhas antes de cair nelas. A sabedoria é um dos maiores escudos espirituais que podemos ter.
Assim como Salomão, cada um de nós enfrenta situações em que dois caminhos parecem certos, mas apenas um é conduzido pela verdade de Deus. A sabedoria divina ilumina aquilo que a sabedoria humana não alcança. Ela mostra o coração das pessoas, revela intenções escondidas, fortalece nossa capacidade de julgar com amor e justiça. Afinal, quantas vezes não tomamos decisões precipitadas, movidos por emoções e não por direção espiritual? Quantas vezes não escolhemos caminhos que pareciam bons, mas nos afastaram do propósito? A sabedoria de Deus, quando operando em nós, muda tudo. Ela nos ajuda a lidar com conflitos familiares, decisões financeiras, relacionamentos, momentos de dúvida, escolhas profissionais, batalhas emocionais e até respostas rápidas que precisam ser dadas no dia a dia. A sabedoria não é teórica, ela é prática, profunda e transformadora. Ela nos faz enxergar além do que está evidente, e isso nos poupa dores, quedas, perdas e arrependimentos. E note algo importante: foi depois do pedido e antes de qualquer batalha, antes de qualquer conquista política, antes de qualquer obra gigantesca, que a sabedoria de Salomão se tornou visível. Isso mostra que Deus sempre confirma o que Ele concede. Quando Ele te capacita, você não precisa provar nada. Ele mesmo cria o ambiente onde o que Ele colocou em você será revelado. E agora, caminhando para os últimos passos dessa mensagem, avançamos para uma das revelações mais importantes do vídeo, a que antecede a conclusão e aprofunda ainda mais o propósito de Deus nesse episódio da vida de Salomão. Por que Deus se agradou do pedido de Salomão? A grande pergunta é: por que Deus se agradou tanto do pedido de Salomão? A resposta está na intenção do coração. Quando Deus examinou o que havia dentro de Salomão, ele encontrou algo raro. Um homem que, mesmo jovem e prestes a assumir o trono, não pediu glória, não pediu vingança, não pediu poder, não pediu riqueza. Salomão pediu aquilo que beneficiaria o povo antes de beneficiar a si mesmo. Ele pediu algo que o capacitaria a cumprir a missão que Deus havia colocado sobre seus ombros. Esse pedido revelou humildade. Revelou consciência da própria limitação. Revelou que Salomão não queria governar apoiado na autoconfiança, mas na orientação divina. E Deus se agrada quando um coração reconhece que precisa dele. Foi isso que tornou o pedido tão diferente. Enquanto muitos buscariam grandeza, Salomão buscou sabedoria. Além disso, o pedido de Salomão estava alinhado com o propósito de Deus. Não era uma ambição pessoal, era uma necessidade espiritual. Ele desejava liderar com justiça, proteger o povo e manter viva a aliança que o Senhor havia estabelecido com Israel. Quando alguém pede algo que está em sintonia com o plano divino, Deus não apenas responde, ele se alegra, aprova e abençoa abundantemente. E essa atitude de Salomão nos ensina algo essencial. Deus se agrada quando pedimos aquilo que nos capacita a cumprir a missão e não aquilo que apenas satisfaz o ego. Ele olha a motivação antes de olhar o pedido. Ele observa o coração antes de liberar a bênção. E quando encontra sinceridade, altruísmo e dependência, ele abre as janelas do céu. Por isso Deus disse: por que pediste isto, e não pediste para ti riquezas, glória ou a morte dos teus inimigos? Farei segundo a tua palavra. A resposta divina ultrapassou qualquer expectativa. Deus não apenas concedeu sabedoria incomparável, mas acrescentou aquilo que Salomão não pediu: honra, riqueza e prosperidade. É assim que Deus age. Ele recompensa o coração correto com bênçãos que ultrapassam a oração inicial. A lição é clara: quando nossa prioridade é agradar a Deus, Ele cuida do resto. Quando buscamos primeiro o que é eterno, Ele acrescenta o que é terreno. Quando pedimos aquilo que nos torna instrumentos, Ele nos transforma em testemunhos vivos da sua fidelidade. A maior lição do pedido de Salomão para a sua vida hoje. A história de Salomão não é apenas um relato antigo. Ela é um espelho espiritual para quem deseja viver de forma alinhada com Deus nos dias de hoje. O pedido que Salomão fez, sabedoria para cumprir sua missão, nos revela um princípio poderoso. Quando buscamos aquilo que nos capacita a servir melhor, Deus derrama sobre nós aquilo que excede todas as expectativas. Muitas vezes, nossas orações giram em torno de necessidades pessoais, dores internas, sonhos materiais e batalhas externas. Tudo isso é legítimo, mas a história de Salomão nos desafia a elevar o padrão do que pedimos. Em vez de clamar apenas pelo que resolve o agora, somos chamados a pedir o que nos transforma para o futuro. A sabedoria, o discernimento.